Você já parou para pensar? Ouça, você já parou para pensar que Deus fez um plano extraordinário só para te alcançar? Você já parou, você já pensou, já refletiu? Deus fez um plano maravilhoso, um plano extraordinário apenas para alcançar a tua vida. Muitas vezes, irmãos, nós menosprezamos o grande agir de Deus. Mas é bom entender, irmãos, que jamais foi arquitetado sobre o universo um plano tão grande quanto o de Deus, por amor a você, por amor a mim. Um plano tão gigantesco, irmãos, mas também um plano tão caro, extremamente caro, que custou a glória de Cristo Jesus. Esse plano exigia que o Senhor esvaziasse da sua glória, que ele submetesse à condição humana, que fosse gerado no útero de uma mulher, a sua própria criação, que nascesse como homem, que vivesse como homem sobre a face da terra. Certamente nós não entendemos quão caro é esse plano. Nós não entendemos quão preciosa é esta ação de Cristo para com a minha vida, para com a nossa vida. Foi um plano perfeito, oh glórias! Um plano perfeito, irmãos. Um plano planejado pelo próprio Deus. Não foi um plano qualquer, mas Deus, entre aspas, sentou-se à mesa. Amém? Apenas uma figura de linguagem. Sentou-se à mesa e planejou como seria possível nos alcançar. Como seria possível nos alcançar? E ele concluiu que seria necessário que fosse pago um preço. E o preço foi que Cristo nasceu como homem. Vemos ainda, irmãos, que foi o mais magnífico plano que já existiu. Nunca existiu um plano tão maravilhoso, tão magnífico, nem tampouco existirá. Porque foi a manifestação da grande misericórdia para com a nossa vida, a manifestação do cuidado de Deus para conosco, um plano que exigia sangue derramado, um cordeiro precisava ser sacrificado, e esse cordeiro com certeza foi Cristo Jesus, nós sabemos disto. No entanto, nós precisamos valorizar o que Deus fez por cada um de nós. Nós precisamos valorizar, irmãos. É preciso que você olhe para o Senhor, que você o ame acima de todas as coisas. Mas veja, além de ser um plano extraordinário, um plano maravilhoso, o Eterno mobilizou céus e terra. Houve uma mobilização universal para que nós fôssemos alcançados. E quando você ler a palavra de Deus, você verá que anjos foram enviados. Anjos foram mensageiros dessa mensagem de salvação. Anjos achegaram-se a muitos e falaram do plano, do cuidado, do zelo do Todo-Poderoso. Oh, glórias! O Eterno levantou profetas. Quantos profetas? Homens foram levantados para proferir, para mostrar, para ensinar, para revelar aquilo que Deus haveria de fazer. Aquilo que Deus faria para conosco, o agir do Todo-Poderoso. Quantos profetas foram levantados? Profetas que falaram do Messias, que falaram da obra redentora de Cristo Jesus. Mas o amor do Senhor é tão grande, esse plano foi tão extraordinário, que mobilizou ainda os astros do céu. A palavra diz que a estrela guiou os magos. Havia uma estrela que dá-se a entender que movia-se nos céus, fazendo que os magos a seguissem até encontrar Cristo Jesus. Oh, bênção! Ali também estavam os anjos diante dos pastores, glorificando o Todo-Poderoso. Aleluias! Mas, amados, tinha mais. Herodes, quando soube desse plano, resolveu matar as crianças com menos de 2 anos. Os meninos menores de 2 anos. Eis um grande infanticídio.
A força nacional foi mobilizada. Homens foram mobilizados. E essa história não parou. Ela impactou a vida humana profundamente. A história do homem ficou dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Houve uma divisão tão grande a ponto de marcar a história para todos sempre. Marcar a história do homem. Tudo isso, irmãos, resultados do grande plano, o plano extraordinário de Deus para com a nossa vida. Eis o porquê que nós temos motivos incansáveis para louvarmos, adorarmos, exaltarmos o Criador, porque Ele teve motivos para gerar tão grande plano para nos alcançar. É preciso que haja um coração agradecido, um coração no mover do Espírito Santo, um coração alegre, alegre com aquilo que Deus fez, alegre com aquilo que Deus fará, alegre, amados, porque o Senhor é bom, a sua graça dura para sempre. O zelo de Deus para conosco é uma verdade, mas nós não podemos ser apáticos, é preciso pagarmos o preço de seguirmos a Cristo, de andarmos com o Todo-Poderoso, tal qual Jesus pagou um preço para que nós hoje pudéssemos andar com Ele. Valorizemos, amados, essa ação de Cristo. Vamos valorizar, vamos tomar para nós o grande sacrifício do Eterno, porque Deus moveu em nosso favor. Aleluias! Deus moveu em nosso favor. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 até o 48. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 até o 48, vamos colocar-nos de pé para nós ouvirmos a palavra do nosso amado Senhor. Ô bênção! 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 até o 48, ouça o que diz a palavra. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi primeiro o homem e o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aleluias! Senhor, nós te louvamos pela revelação da palavra, Pai. Nós te glorificamos porque Tu nos amou de uma forma tão extraordinária, tão grandiosa, Senhor, que movestes o universo em nosso favor. Oh, meu Deus, Tu agiste de forma tão grande, Senhor, que nós possamos sermos sensibilizados pelo Teu Espírito, para entendermos o grande mover de Cristo e deixar-nos guiar pelo Espírito a cada instante, meu Deus, para que vivamos apenas para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco. Oh Deus, dá-nos a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, você já havia parado para pensar no plano extraordinário de Deus? Será que nós de fato já paramos, já meditamos naquilo que Deus fez? Naquilo que Deus tem feito e naquilo que o Senhor fará por aqueles que são fiéis? A palavra nos afirma de forma clara que Deus tem preparado grandes coisas para aqueles que o amam. A palavra é clara com relação ao cuidado do Senhor para com a nossa vida. A palavra afirma, irmãos, que o Senhor preparou-nos lugar especial lá na glória, lugares especiais, lugar para cada um de nós, onde passaremos com Ele toda uma eternidade, louvando, adorando, nos alegrando diante dEle, diante do seu trono. Oh, glórias! Tudo isso, irmãos, é a manifestação do amor do Senhor para com a nossa vida, a manifestação do zelo de Deus para conosco. Nós precisamos amar o Senhor e deixar-nos mover pelo Espírito Santo do Eterno a cada instante, a cada minuto. É necessário abrirmos os nossos olhos, ouvirmos aquilo que Deus tem para falar. Abra teus ouvidos, esteja atentos à voz do Eterno e não te cales. Leve para o próximo o grande plano de Deus. Oh, bênção! E que nós possamos nos alegrar nessa verdade incontestável.
Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô bênção! Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para um grande fato. Outro grande fato: o amor de Deus para com as nossas vidas. A palavra diz: porque Deus nos amou. Se houve um plano extraordinário, se houve um plano magnífico, certamente fruto do amor de Deus para com a nossa vida. Esse plano existe porque Deus nos amou. Esse plano existe porque Deus olhou com misericórdia para com a nossa vida. E Cristo Jesus expõe de forma clara, a palavra deixa de forma clara, que Deus nos amou de tal maneira. Esse tal maneira expressa grandeza, de uma forma tão grandiosa, tão gigantesca, que é impossível a nós definirmos, a nós expressarmos de fato quão grande é. Apenas entenda que o amor de Deus para com a tua vida é infinito, é grandioso, é maravilhoso, é extraordinário. Aleluias! E faltam-nos palavras para definirmos o amor do Senhor. Mas não fica apenas no amor hipotético, não. O amor do Senhor, ele é real e é na prática. É um amor na prática. Quando nós olhamos a palavra diz que Deus nos amou, mas quando nós olhamos as situações, olhamos para o dia a dia, vemos que esse amor saiu e manifestou-se. O amor do Senhor tornou-se uma realidade prática sobre as nossas vidas e para com as nossas vidas. O amor do Senhor, irmãos, é uma verdade que você pode olhar e visualizá-lo em todas as coisas do teu dia a dia. Você pode olhar para a natureza e enxergar na natureza o agir, o amor, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Você pode olhar para o teu próximo e ver a manifestação da graça do Todo-Poderoso. Aleluias! É possível vermos a manifestação deste amor naquilo que nós visualizamos. Mas, além de ser possível visualizá-lo, sim, é possível visualizá-lo, esse amor de Deus, ele abala as estruturas do ser humano. Oh, glórias! É um amor tão forte, irmãos. É um amor tão forte, tão intenso, que ao entrar no coração do pecador arrependido, ele abala todas as estruturas da vida da pessoa, fazendo-a em nova criatura. Oh, bênção! Veja como Deus age, veja como Deus faz, veja o agir do eterno na vida do ser humano. Deus entra no coração, é como se explodisse dentro da vida da gente uma bomba atômica devastadora, que devasta todas as nossas estruturas, devasta completamente as nossas estruturas, e novas estruturas são nos dadas. Aleluias! Diz a palavra que o Senhor nos faz em novas criaturas. Esse fazer em novas criaturas é que o Senhor nos dá uma nova mente, o Senhor nos dá uma nova visão, o Senhor nos dá um novo coração, o Senhor muda o nosso caráter, o Senhor muda os nossos pontos de vista, o Senhor muda os nossos projetos, nossos planos. O Senhor, ele zera a nossa existência e enche o nosso coração de planos novos. Oh, bênção! Porque a partir do momento que somos novas criaturas, mortificamos a carne, e quem age na nossa existência é o Espírito Santo de Deus. Veja que maravilhoso, veja que magnífico, irmãos. O Senhor, ele reestrutura a nossa vida, e de pobres mortais, homens pecadores, o Senhor nos santifica e nos faz habitação, sua habitação. Aleluias! E o Espírito de Deus passa a habitar em nosso coração. Tudo isso fruto do amor de Deus para com a nossa vida. Amém? Nós temos que aprender a glorificar o Senhor pelo seu grande amor para com as nossas vidas. Aleluias! E a partir do momento que nós entendemos essa mensagem, abre-se portas, aleluias, abre-se portas, e o plano extraordinário de Deus é realizado, manifesta-se na nossa vida.
E a Bíblia diz que nós somos alcançados e salvos pelo amor de Cristo Jesus. Eis aí, irmãos, o plano extraordinário de Deus para com nossas vidas. O plano maravilhoso de Deus. O plano que apontou a Adão como o primeiro homem, mas apontou para Jesus como o homem eterno, como o homem espiritual, aquele que deve ser imitado, aquele que deve ser observado, aquele cujas práticas nós temos que fazê-las no nosso dia a dia, porque o Senhor é digno de imitação e devemos viver e nos mover em Cristo Jesus, porque é assim que o Senhor quer. Amém? Que nós possamos nos deixar envolver por tão grande amor. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Veja, porque Deus nos amou, agora é a nossa vez, porque amamos a Deus. Porque amamos a Deus. Amados, da mesma forma que o Senhor nos ama, é necessário que haja reciprocidade em nosso coração. Eu preciso amar o Senhor, eu preciso abrir mão da minha própria existência, eu tenho que deixar tudo para o amor, por zelo, pelo cuidado de Deus. Eu preciso abandonar minhas velhas práticas, minha vida, eu preciso deixar tudo, amados, deixar tudo, amar o Senhor acima de todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, ouça o que disse Cristo Jesus. Vós sois a luz do mundo, aleluias. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, de uma mesa, ou coisa parecida, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? Cristo diz para você, seja luz. O Senhor fala para cada um de nós, sejais luz. Oh glórias! Que sejamos luz, que sejamos luz. Aleluias. Irmãos, a palavra diz que nós não colocamos uma candeia, uma lâmpada debaixo da mesa, debaixo do alqueire. Nós colocamos no lugar mais alto. Nós não colocamos as lâmpadas debaixo das cadeiras da igreja, mas as colocamos no teto para que elas possam iluminar. É assim que o Senhor quer que sejamos luzes que emitam, de fato, raios. Que as pessoas possam enxergar em nós a presença de Cristo Jesus. Que o nosso agir, que as nossas atitudes possam remeter a Cristo. Que nosso viver possa ser, amados, como uma candeia, como uma lâmpada acesa. Que nós possamos ser visualizados como aqueles que amam a Cristo, como aqueles que obedecem à palavra do Senhor, como aqueles que vivem a verdade do eterno, como aqueles que não têm outro prazer sobre a face da terra, a não ser satisfazer Cristo Jesus, em obedecer os princípios de Cristo, em viver aquilo que Deus quer. É assim que o Senhor quer, é dessa forma que o eterno determinou para cada um de nós. E é por isso que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. A nossa missão sobre a face da terra, ela é única, irmãos. A nossa missão é iluminar. Oh, glórias! A tua missão sobre a face da terra é iluminar. A tua missão é levar a palavra, levar a luz de Cristo às pessoas. É necessário que sejamos portadores da luz. Cristo disse, eu sou a luz. Nós, é necessário que resplandeçamos a luz de Cristo Jesus na nossa vida. Nós temos, amados, que resplandecer a luz de Cristo, a exemplo da lua. Veja, a lua não tem luz própria, ela apenas resplandece a luz do sol. Nós temos que sermos assim. Cristo Jesus é o nosso sol, o sol da nossa vida, e nós precisamos nos deixar iluminar e refletirmos a luz de Cristo Jesus. É desta forma que Deus quer. E a partir do momento que nós entendemos esta verdade,
eis que o amor ao Senhor há de manifestar-se. Nós vamos em atos e ações mostrar que amamos a Cristo, que o amamos acima de todas as coisas, que nossa alegria, que a nossa satisfação, que o nosso ser, que tudo quanto possuímos, são para a honra exclusiva do amado Jesus. Irmãos, esta é a vontade do Eterno, o plano extraordinário de Deus para conosco. Manifesta o amor de Cristo para com as nossas vidas. E quando nós entendemos o plano do Eterno, somos movidos pelo Espírito Santo, arrependidos, confessamos os pecados, somos feitos em novas criaturas e vamos demonstrar ao Senhor verdadeiramente o quanto nós o amamos, em atos, em ações, de todas as formas possíveis e imagináveis. Amém? Esta é a vontade de Deus para a minha vida. Esta é a vontade do Senhor para a tua vida. Mas, muitas vezes nós ouvimos a palavra. Estamos ouvindo a palavra de Deus para a nossa vida, mas até que ponto nós estamos assimilando a palavra do Senhor? Até que ponto nós estamos assimilando e praticando aquilo que Deus quer? Até que ponto, de fato, vós sois a luz do mundo? Até que ponto tu és a luz? Até que ponto você é a luz? Muitas vezes a luz, ela está tão fraca que já não consegue iluminar nada. Nós não podemos ser lâmpadas apagadas ou semi-apagadas, mas sim acesas por completo para a honra e para a glória do Senhor. E quando assim fazemos, estamos dizendo para Cristo: Jesus, eu te amo, eu te glorifico. Oh meu Deus, eu te exalto pelo grande, pelo maravilhoso plano para com a minha vida. Amém? Nós precisamos ser luz sobre a face da terra. Ainda Lucas capítulo 24, versículo 49. Ouça com atenção. Lucas capítulo 24, versículo 49. Disse Jesus: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Irmãos, são 3 tópicos. Esta palavra está dividida em 3 tópicos. A primeira, porque Deus nos amou. A segunda, porque devemos amar o Senhor. E terceira, que se cumpra o plano de Deus na nossa vida. Todas elas com base nas afirmações de Cristo Jesus. Todas elas com afirmações cristocêntricas. Todas essas palavras foram ditadas por Cristo. E nós temos que assimilá-las como verdade incontestável do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, nós temos que entendê-la da seguinte forma. Se Cristo disse que nós somos a luz do mundo, ponto. Vós sois a luz do mundo. Se não houvesse nenhuma outra referência em toda a palavra de Deus, mesmo apenas um versículo, seria digno de todo crédito. Porque não há uma palavra sequer na Bíblia errada. Não há uma afirmativa sequer na palavra de Deus errada. Se está na palavra, é para ser crida, é para ser praticada, é para ser vivenciada. Se a afirmativa está na palavra, creia, porque é a palavra de Deus para a tua vida. E no versículo 49, Lucas 24, disse Jesus, ouça mais uma vez: vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias. Irmãos, tu amas Cristo Jesus? Entenda, o Senhor te reveste de poder. Se você tem Cristo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, se você dedicou a Cristo Jesus, se você o ama acima de todas as coisas, se Ele é a tua luz e você é luz sobre a face da terra, é tempo de estar revestido pelo Espírito Santo de Deus.
Esse revestimento já aconteceu, está em Atos capítulo 2, versículo 4, é apenas lê-lo. Está ali, desceu sobre os discípulos línguas como de fogo, e cada um falava. E as pessoas que estavam ali, mais de 10 nações representadas, eles ouviam os discípulos, cada um no seu idioma nativo. Assim foi o mover do Senhor naquele lugar. A partir daquele momento, cumpriu-se a promessa do Todo-Poderoso, e a promessa é esta, que seriam revestidos os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. O Senhor nos reveste em nossos tempos. O Eterno quer te revestir. E a partir do momento que nós nos deixamos mover pelo Espírito de Deus, amados, Ele há de nos usar de forma grandiosa para que o seu plano, esse plano extraordinário, possa alcançar também as outras pessoas. Nós temos que ser o agente que leva a palavra, que leva a mensagem de Cristo, que fale do amor do Todo-Poderoso. Quando nós lemos a palavra, vemos que o Senhor moveu céus e terra, enviou os seus anjos, levantou profetas, moveu através dos astros. Oh, glórias! Coisas magníficas e inexplicáveis aconteceram. Hoje, amados, o Senhor diz para você que é preciso, revestido, sair e falar do grande plano de Deus, porque essa honra, essa glória é nossa. Testemunhar do plano do Senhor, falarmos do plano de Deus para o nosso próximo. Diz a palavra que os anjos queriam fazer esta obra, que os anjos desejavam fazer esta obra, porém o Senhor reservou a cada um de nós a glória de testemunharmos dele, de levarmos a palavra de salvação às pessoas. Eu preciso estar com meu coração aberto, você precisa estar com a tua vida aberta, para que o plano do Senhor se cumpra. Ô bênção, para que você seja instrumento útil nas mãos do Mestre, para que você deixe se guiar pelo Espírito Santo, para que tu sejas a boca que fale, oh glórias, que testemunha do amor do Senhor, que leva a palavra de salvação para as pessoas, a boca que testemunha da grande alegria de servir, de amar o Todo-Poderoso, de ser de Cristo, de fazer aquilo que Deus quer. Aqueles que, reunidos na igreja, tenham apenas um só objetivo, que seja honrar, glorificar aquele que é o dono da igreja, aquele que é o nosso dono. Ô bênção! Este é o objetivo, amados. O Senhor nos reúne para que juntos possamos louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Aleluias! Nós não estamos aqui para nossa diversão, nós não estamos aqui para nossa autossatisfação, nós não estamos aqui para ficarmos arrepiados. Pode ser que fique, mas esse não é o fim. Nós não estamos aqui para dançarmos, nós não estamos aqui para vermos anjos descer nem subir, nós não estamos aqui para jogar cadeira para cima, enfim, essas coisas todas. Nós estamos aqui com um só objetivo, que é honrar, glorificar, bendizer, prestar nosso culto, adorar. Oh glórias! Este é o fim do culto. Não é um culto ao homem, para a satisfação do homem, é um culto a Deus, para a satisfação de Deus. Entenda o culto desta forma. Eis o porquê que nós não temos um tanto de coisa neste lugar, porque nós sabemos que não cultua o Senhor, mas apenas, abre aspas, enche linguiças, fecha aspas. Ou seja, satisfaz a carne das pessoas, porém não satisfaz Deus. E Deus precisa ser o fim de todas as nossas atitudes. Aleluias! Se você está aqui, amados, faça-se visto pelo Senhor. Está nesse lugar, faça-se visto pelo Senhor. Entenda assim, amados. Não visto pelo homem, não visto pelo homem. Irmãos, nós eliminamos muitas coisas na nossa vida, para que possamos ser vistos pelo Senhor. Nós eliminamos muitas coisas. Nós tiramos os anéis dos dedos, para que o Senhor possa ver os nossos dedos. Nós tiramos as nossas gravatas e paletós, para que Deus possa enxergar a nossa essência. Nós tiramos a nossa sabedoria, a nossa teologia, para que o Senhor possa falar através da gente. Nós jogamos tudo por terra, para que somente a honra e a glória seja do Senhor,
na nossa vida. E as nossas atitudes sejam para a honra e para a glória do amado Jesus. Irmãos, desta forma precisa ser o culto. Quando nós voltamos um pouco atrás, lá no Antigo Testamento, nós vamos deparar com um tabernáculo que não tinha tudo que nós temos na igreja, mas tinha ali um local onde os holocaustos eram feitos, onde os sacrifícios eram queimados. Sabe por quê? Porque interessava apenas o Senhor o que acontecia naquele lugar. O aroma era para Deus sentir. O sangue derramado era para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, quando vamos para a igreja do Novo Testamento, nós vemos que reunidos estavam as pessoas para honrar, para glorificar, para bendizer o Criador, para aprender de Deus. Não era para buscar autossatisfação, mas sim satisfazer aquele que os havia comprado. E esse é o objetivo da gente. Não estamos aqui para sairmos satisfeitos com aquilo que o pastor falou. Espero que fiquem. Mas não é necessariamente este o nosso foco, mas sim com aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, com a revelação de Deus para a nossa vida, com o chamado do Senhor para o nosso dia a dia, com o testemunhar do eterno para a nossa vida. E nós precisamos buscar esse revestimento do eterno. Esse revestimento se faz quando temos uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, porque nós vamos parar de ouvir a carne, vamos parar de ouvir a nossa própria vontade e vamos ouvir somente o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer que nós entoemos dia após dia: Santo, 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 Santo. Não te canses de glorificar, não te canses de exaltar o Criador, porque os anjos não se cansam, nós não podemos cansar. Portanto, glorifique o Senhor, fale santo, santo, em tuas ações no trabalho, na internet, em todos os meios que te envolvem no dia a dia. Que seja visível: santo, 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 santo seja o Senhor. Aleluias, glórias, 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 glórias ao amado Jesus. É necessário que seja assim, amados. É Jesus acima de todas as coisas, é Cristo acima de todas as coisas. Afinal de contas, para que nós pudéssemos hoje reunidos estarmos, foi necessário que um grande plano, um plano extraordinário de Deus se manifestasse. Um plano, amados, oh meu Deus, extremamente caro, que nem todo ouro do mundo pagaria, nem é possível pagar. Foi um plano perfeito, porque foi arquitetado pelo Criador. Magnífico, porque houve derramamento de sangue, o sangue de Cristo. Foram mobilizados os anjos que vieram com a mensagem do Eterno. Os profetas foram levantados para falar a respeito do Messias. A estrela cruzou o céu para que os magos pudessem acompanhá-la e encontrar Cristo Jesus. Ali também os anjos, junto aos pastores, louvaram e exaltaram o Criador. Oh, bênção! Vemos que o nascimento de Cristo impactou toda a humanidade e precisa impactar a nossa vida. Precisa abalar as nossas estruturas. Nós temos que viver Jesus acima de todas as coisas. Que nós possamos dia após dia falarmos ao Senhor: Deus, que se cumpra na minha vida o teu plano. Mas não fique apenas nas palavras vazias. Faça, para que o plano de Deus se cumpra na tua vida. Amém, amados? Oh, glórias! Que o Senhor venha plantar essa palavra de forma profunda no nosso coração, que ela crie raízes na nossa existência, para que no nosso dia a dia possamos lembrar quão precioso foi o agir de Deus para conosco. E olha que nada somos, mas Deus nos amou primeiro. Aleluias. Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos.
Amado Jesus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te exaltamos, meu Deus, porque tu nos amou de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão extraordinária, Pai, que tu moveu todo o universo em favor de cada um de nós. Nós te exaltamos, meu Deus, e queremos declarar que a nossa vida é tua, que meu viver é teu, Senhor, que nós estamos colocando-nos diante de ti para que sejamos luz sobre a face da terra, homens e mulheres prontos para sermos instrumentos nas tuas mãos, amá-lo acima de todas as coisas. Senhor, oh meu Deus, fala conosco, Pai. Oh Senhor Deus, acorda-nos, por favor, Senhor. Oh meu Deus, vem em nosso socorro, acorda-nos, meu Deus. Acorda-nos, Pai, desse sono mortal, Jesus. Acorda-nos, meu Deus, para que nós possamos te amar de fato e deixar-nos mover pelo teu Espírito, sermos luz sobre a face da terra. Oh Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1083.